Meu nome é Thiago Brito. Nessa aula nós vamos falar sobre taxa de acerto, um dos indicadores de análise, para a gente visualizar, o nível de acurácia do trader e do investidor ao estar realizando suas operações e seus investimentos. Vamos falar sobre a diferença entre a taxa de acerto operacional, taxa de acerto financeira, vamos falar os meios de análise e trazer também alguns exemplos para que você compreenda melhor, a utilização dessa visão. Primeira questão que nós vamos tratar é justamente, o que é o índice de acerto. Ele nada mais é do que vai demonstrar a quantidade de eventos que geraram lucro para o trader, seja de forma operacional, ou seja, de cada trade que ele fez, ou seja, de forma financeira, de cada dia que ele fechou positivo. Então toda essa análise é importante para a gente poder compreender a importância da composição do índice de acerto, para a gente poder avaliar a qualidade das nossas operações, a qualidade dos nossos dias, como é que o trader, a possibilidade do trader em realizar, a evolução do seu fluxo de caixa, em gerar, financeiro, ok? Mas um dos principais fatos que a gente tem que trazer no início dessa aula é justamente a importância que o iniciante dá quando ele entra no mercado. Ele se preocupa demais em acertar, se preocupa demais em, na hora que ele for entrar numa operação, se essa vai dar lucro, se essa vai dar prejuízo, Só que isso é o menos importante, ok? Tudo que a gente tem que preocupar é em fazer uma boa análise, em compreender o direcionamento do ativo, ver, visualizar em determinado momento como é que está o nível de oferta e de demanda, se está possibilitando uma alta ou possibilitando uma venda, Então isso é muito mais importante do que a gente tratar o índice de acerto de forma isolada. Ele por si só não vai refletir nenhuma garantia, de lucros ou de prejuízos de acordo com um índice baixo, de taxa de acerto, ou um índice alto, ok? Então a maioria das pessoas que entram no mercado, elas vêm por curiosidade para poder descobrir como é que trabalha. Ela vai procurar no Google, vai visualizar alguma propaganda, de alguma corretora ou de alguma agência, que vai fazer sobre o mercado, e geralmente ele é bombardeado por: olha, aqui o índice de acerto é 90%, 100%, 80%, sempre se joga para alto, para poder se realizar a captação desses investidores, porque o investidor pessoa física, pessoa que não compreende, sobre realizar operações na Bolsa de Valores, o seu maior receio é perder dinheiro. E se você trata isso como um índice de acerto alto, a intenção é trazer mais segurança, entre aspas, para esse investidor, para ele poder realizar as aplicações de forma mais tranquila. Só que quando a gente entra no mercado, a gente vê que durante todo esse caos que é a movimentação de preço, você acertar o movimento, acertar o direcionamento, gerar lucro a partir das suas atividades, ele vai depender muito mais de outros fatores do que simplesmente acertar. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você faça uma análise precisa da movimentação do preço, ou seja, estou analisando Petrobras, eu vejo que ela está em tendência de alta, ela tem se valorizado, nos períodos anteriores, que eu baseei a minha visão. E aí, em determinado momento, por alguma análise de fluxo, alguma análise gráfica, os dois, a análise conjunta desses dois fatores, eu resolvo entrar nessa operação para poder tentar pegar um pouco de lucro também. Só que, muitas vezes, por mais que eu fiz uma leitura certa, eu tenho que colocar meu stop para garantir, caso dê algo errado, para me poder ter um prejuízo, numa leitura que não foi naquele momento, um prejuízo que não me machuque, que eu esteja disposto ali a suportar e continuar, a minha jornada, sem nenhum abalo, tanto comportamental quanto financeiro. Isso é a maior preocupação dos investidores. Só que o que pode acontecer é que depois que eu fizer essa leitura e eu entrar nessa operação, o mercado não pode não corresponder a essa alta naquele momento, vir me estopar e logo em seguida evoluir conforme eu tinha programado. Então o índice de acerto ele vai refletir a precisão do trader em acertar o momento de evolução para o lado que ele realizou seu investimento, seja para compra, seja para venda. Então a precisão dessa entrada é o que vai trazer aí o índice de acerto operacional para ele.
Então, por mais que a leitura dele esteja totalmente correta, totalmente alinhada, o ganho é uma consequência, né? Não tem, existe uma garantia de se der certo, quanto que eu vou ganhar? Não sei, né? Não tem como a gente saber. Não sei o quanto que o mercado vai querer evoluir além daquele ponto que eu entrei. Então isso é importante, né? Para a gente poder tirar todo esse peso, né? Todo esse medo em relação à possibilidade da perda, que ela vai acontecer, né? Não posso falar que é impossível você acertar 100% das operações, mas é pouco improvável que você consiga manter um índice de acerto, né, tão alto, ok? A longo prazo. Então, em algumas oportunidades, você vai acabar errando. E aí a gente vai analisar o índice de acerto em composição, em conjunto, com outras ferramentas de análise para verificar o quão saudável é a sua evolução financeira. Mas tratando especificamente desse tema, o que a gente tem que compreender, que a gente tem que tratar logo de imediato, é que ele não significa nada. Um trader que acerta apenas 40%, 30% das suas operações, ele pode ser muito mais lucrativo do que um trader que acerta 70%, 80%, 90%, 95% das suas operações. Porque o que vai, né, trazer uma distorção em relação a essa comparação é a hora que esse trader de 40% acerta, qual que é o tamanho do seu ganho? A hora que esse trader de 80% acerta, qual que é o tamanho desse ganho? Pode ser que o trader de 40%, quando ele acerta, ele ganha 10 mil reais em média. E o trader de 80%, ele ganha 500 reais em média. Mas principalmente o tratamento do erro. O tratamento de o trader que acerta 40%, as outras 60%, né, os seus outros 60% de oportunidades, ele pode perder apenas R$ 1.000. Mas o trader que acerta 80%, nos outros 20%, ele pode estar perdendo R$ 3.000 por oportunidade. Ou seja, as perdas são muito superiores, né, aos ganhos. E esse conjunto que vai trazer aí qual trader, né, que tem tido melhor qualidade nas suas operações. O valor financeiro por si só, ele também não importa. Porque cada trader vai ter a sua alocação, a sua diversificação, a sua maneira e perfil de atuação. Ok? Agora, o importante também é determinar que, quando a gente trata de índice de acerto, eu quero ver a acurácia desse trader, de quando ele entra, é a precisão dele em acertar o time do movimento. Ok. Só que, quando ele erra, não significa que ele é um trader ruim, que ele fez uma análise errada, né? Quem erra muito não significa que esse trader, né, vamos colocar, ele não sabe trabalhar, não sabe operar na bolsa de valores. Só que ele erra na maior parte do tempo na precisão de entrada, ou o mercado não corresponde naquele momento. Então, esse equilíbrio de informação, ele é importante para a gente detectar possíveis males operacionais ou até mesmo comportamentais desse trader. Então, por exemplo, um trader que erra muito, só que se ele usa um stop muito curto, isso acaba sendo uma consequência, né, do seu meio de atuação, desde que ele consiga, nos ganhos, né, suprir todas essas perdas. Então não é um problema ele errar muito. Ok? Agora, um trader que acerta muito, ele pode estar trabalhando numa frequência tão curta do mercado, de um mercado, ele entrou, andou a favor, ele já zera. Andou a favor, ele já zera. Na perda, ele é corajoso demais. E ele fica torcendo para o mercado voltar pelo menos um pouquinho acima do seu preço. E acaba tendo prejuízos mais altos. Então a gente tem que analisar essa concepção. Agora, um problema operacional é o trader que erra muito porque está analisando de forma errada, está visualizando o mercado da maneira, né, com desejos pessoais, perspectivas pessoais, acreditando numa aposta. E aí já não é um problema de índice de acerto, já é um problema operacional, já é um problema comportamental desse trader em estar vindo para o mercado sem um mínimo de conhecimento. Então, quando a gente for tratar de índice de acerto, eu quero que você compreenda que eu estou utilizando a visão profissional. A visão do trader que já sabe operar, já sabe realizar a maneira, né, de realizar suas entradas, que age de forma precisa,
sem qualquer viés pessoal, qualquer perspectiva de desejos pessoais, ok? E não o trader que está errando muito porque ele não sabe operar. Esse não deveria nem estar no mercado, devia estar estudando e aprendendo antes de dar, né, realizar seus primeiros investimentos, ok? Vamos tratar, né, para a gente aprofundar mais nesse assunto, vamos tratar sobre o índice de acerto operacional, a diferença entre o índice de acerto operacional e o índice de acerto financeiro. Né? São duas maneiras de se analisar, de se calcular bastante parecidas, mas a visão de análise, a maneira que nós vamos visualizar esses dados é de forma totalmente distinta, ok? Então, o índice de acerto ou acerto operacional, ele vai tratar cada trade, a gente vai analisar cada trade realizado. O conjunto de trades realizados em determinado período, né, ao longo do histórico como completo, não importa. Então eu estou analisando cada atividade, cada ação que o trader fez, cada investimento feito, para me poder ver qual que é a proporção, quantos que ele tem acertado na proporção geral do período de análise. E para mim poder visualizar isso, eu estou visualizando os resultados brutos. Por quê? O financeiro ali não me importa. Eu quero avaliar o quanto que ele está acertando. Seja um trade que andou a favor e voltou e deu ele 5 centavos de lucro ou 10 mil reais de lucro, não importa. É índice de acerto e ele saiu positivo daquela operação. Significa que a precisão dele em entrar na operação, ela evoluir a favor a ponto dele conseguir gerenciar para não ter risco mais, foi favorável. Ok? Agora, o índice de acerto ou apenas acerto financeiro vai refletir a quantidade de dias que esse trader consegue fechar positivo. Para isso, eu tenho que avaliar o custo operacional. Então, eu tenho que deduzir das operações que foram feitas, do resultado bruto, eu tenho que deduzir as taxas de corretagem e as taxas da B3. Ok? Por que isso? Porque mais à frente a gente vai avaliar a gestão de custo desse trader. Muitas pessoas conseguem fechar o dia positivo, né? Só que é um falso positivo, é uma ilusão. Porque dependendo da maneira que ele girou dentro daquele dia, a quantidade de operações que ele fez dentro daquele dia, ele acabou ficando negativo. Por exemplo, um trader fechou positivo R$300, mas no dia ele fez 30 operações. Dependendo do custo dele, é superior a R$300 e ele ainda fecha negativo. Eu posso ter também, dentro de um determinado dia, um trader que acertou 40% das operações, errou 60% e ainda assim fechou o dia positivo. Então são duas visões totalmente distintas. Uma vai demonstrar, né, como eu falei, a visão e a análise do trader, a precisão dele na entrada de suas operações, e o outro vai mostrar a capacidade dele em gerar caixa, seja ele positivo ou seja ele negativo. Tudo isso para quê? Para mim poder visualizar o momento atual, né, o histórico desse trader, todas as atividades, todas as ações que a gente toma diariamente, ok, vão compor o nosso DNA, o nosso diagnóstico como trader, para a gente poder visualizar se está saudável ou com princípios de algum mal que precisa ser tratado, e também para avaliar perspectivas futuras. Então, por exemplo, quando eu faço um planejamento, olha, para o próximo ano, para os próximos 240 dias úteis, por exemplo, eu planejo acertar 50% das minhas operações. E planejo fechar 70% dos dias positivos. E aí eu vou fazer um trabalho financeiro em cima para poder ver qual que é a perspectiva, qual que é a possibilidade de ganho em cima disso. E aí passou-se um ano, e aí eu vou avaliar se dentro da perspectiva eu consegui corresponder, através do índice de acerto operacional, né, nessa análise específica, se eu conseguir cumprir o planejado. Principalmente, quando eu for fazer esse balanço, eu tentar fazer uma evolução futura, uma evolução profissional, uma evolução financeira. Então, para o próximo ano, vamos colocar que no ano atual, eu fiz minhas operações, acertei, em vez de acertar, planejei acertar 50, e eu acabei acertando 45. Para o próximo ano, já que eu já tenho um histórico, já sei meu modo de atuação, eu posso vir e falar assim, olha, para o próximo ano eu vou tentar buscar acertar um pouquinho mais, fazer uma análise mais precisa, tentar buscar ser mais, né, preciso nos momentos de entrada, para me passar a acertar 55%, e eu quero ver qual que de acordo com a maneira que eu estou operando, qual que é o reflexo disso futuro. Ou se eu acertar menos,
quanto que eu posso possivelmente estar perdendo, deixando de ganhar ou até perdendo dinheiro. Né? Então essa é uma das composições das análises a serem feitas. Isso vai ser importante para a gente poder demonstrar o quão perto ou quão longe eu estou dos meus objetivos, o quanto que eu estou, né, acelerado para poder chegar perto, para poder atingir essas metas, ou quanto que eu estou demorando demais. E aí vai me mostrar que, olha, a minha meta, o meu objetivo está cada vez mais distante. Ok? Então, o índice de forma mais detalhada, né, o índice de acerto operacional vai ser calculado com base no montante de operações realizadas, verificando a quantidade de operações feitas. Então eu trouxe um gráfico para você, de forma visual, compreender melhor a proporção de índice de acerto, de índice de erro e de índice de trades zerados. Né, esses dois últimos a gente vai tratar mais ao final da aula. Ok? Justamente para poder só visualizar de forma gráfica, né, essa composição. Mas igual eu falei, o índice de acerto de forma isolada, ele não significa praticamente nada. Eu preciso de outras análises para poder compor uma saúde financeira, uma evolução financeira. Mas ela é importante para eu poder visualizar, de acordo com o meu índice do meu índice de acerto financeiro, se eu preciso melhorar ou se está tudo certo. Ok? Qual que é bom, qual que é ruim? Qual taxa de índice de acerto é boa, qual taxa de índice de acerto é ruim? Né? Depende. Vai depender de trader a trader. Foi igual eu falei. Isso faz parte do nosso diagnóstico. Isso faz parte do nosso DNA. Eu, Thiago, eu posso acertar, né, 48% das minhas operações ao longo aí de todo esse período que eu tenho, né, de experiência que eu tenho na Bolsa de Valores. Você pode vir e acertar 70%. Significa que você vai ganhar mais dinheiro do que eu? Não. Significa que se você acertar 30% das suas operações, você vai ganhar menos dinheiro do que eu? Também não. Porque o que vai mandar aí é a proporção de índice de acerto e quanto que você e eu ganhamos quando acertamos e quanto perdemos quando erramos. Vai depender da gestão de custo, vai depender de valores aplicados, diversificados, modos de atuação. Ok? Mas, pelo índice de acerto, segundo os fatores que vão compor essa análise, ele é um dos fatores mais importantes que nós temos na hora de fazer essa avaliação. Ok? O que podemos fazer, o que você, né, que ainda não começou a realizar suas operações, pode fazer como métrica, ok? É utilizar parâmetros de outros traders para poder se equiparar, por exemplo. Então, um determinado trader, acerto que você queira, né, utilizar como referência, acerta 60%, dependendo do meio de atuação dele, se for bem parecido com o que você for realizar, você pode traçar, olha, como métrica, eu estou começando agora, mas como métrica eu quero tentar atingir esses 60%. Ok. E aí o seu histórico vai te mostrar que você tem essa capacidade de superar ou não. Mas é apenas uma métrica, é isso que a gente tem que compreender. Tem que tomar cuidado para poder não ser algo fiel a ser seguido, porque isso pode afetar diretamente no lado comportamental. Se a pessoa está errando demais, ela acha que ela não vai ter lucro a longo prazo. Mas tudo vai depender de uma gestão. Ok? Então eu trouxe aqui um exemplo de cálculo, tá, do índice de acerto operacional, né, que é bastante simples. Né? A gente vai pegar um montante de trades realizados, né, e avaliar quantos desses trades fecharam com lucro bruto. Ok? E aí essa importância para a gente poder visualizar, vamos colocar que isso aqui eu peguei o histórico de um trader por completo, durante toda a vida profissional dele. Ele já realizou até agora 2.035 operações. Ok? Dessas 2.035 operações, ele fechou 991 operações no lucro. Ok? Ele obteve o lucro independente de qual seja. E aí eu tenho uma concepção geral. E aí eu posso ser mais detalhista ainda. Eu quero ver mês a mês. Então eu vou ver quantidade de trades feitos, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Ok? E aí, quanto que ele acertou em cada um desses meses, para poder ver se o índice de acerto dele tem evoluído, tem caído, qual é o reflexo disso nos seus resultados. Ele pode ter caído, mas usufruído mais
das oportunidades, então ter tido mais lucro, ok? Posso utilizar como métrica, né, para perspectivas futuras. Então o índice de acerto operacional dele vai ser 991 trades que ele realizou, que ele fechou com lucro, ok? Dividido pela quantidade total, esse trade acerta em média 48,69% das suas operações. Qual é a importância desse dado? Me demonstra que para os próximos 2.000 trades que eu fizer, ok? Para o próximo trade que eu fizer, não importa, eu tenho 48% de chance de estar certo e 48% e 52% de chance de estar errado, por exemplo. Ok? Então, isso me demonstra possibilidades de precisão. Quanto mais preciso eu for nas minhas entradas, ok? Mais o mercado tende de andar a favor, né, a partir daquele ponto. O quanto que vai andar a favor, aí é outra história, é outro tipo de análise que a gente vai fazer a concepção, ok? Mas a importância daqui é para a gente poder mensurar o quanto que esse trade tem conseguido aproveitar operacionalmente, né, da sua precisão nas operações. O próximo fator que a gente vai analisar é o índice de acerto financeiro. O cálculo dele é bem parecido com o índice de acerto operacional, né? Mas agora eu quero ver a proporção de quantos dias esse trader fecha positivo em comparação à quantidade de dias que ele operou. Posso fazer uma análise de quantos meses em média eu fecho positivo em comparação à quantidade de meses que eu fecho negativo? Claro. Só que aí eu vou precisar de uma amostragem de vários anos para aquele valor, para aquele indicador, né, ter um valor mais preciso. Okay? Então ele demora mais para ser construído, demanda mais experiência, demanda mais prática. Okay? Então, de forma bastante objetiva, a gente vai tratar mais da parte diária, né? Porque dentro de um ano a gente já tem aí 240 no mínimo, 240 oportunidades no mínimo de dias de operação para tirar lucro, para eventualmente ter prejuízo, ok? Então isso é importante para a gente poder analisar, para a gente poder compreender que quanto maior essa amostra, mais os dados refletem uma realidade. Então, por exemplo, no índice de acerto operacional, como a gente faz várias operações, ok? Se eu buscar minha taxa de acerto, eu fiz 50 operações, minha taxa de acerto está em 60%. Se eu fizer 10 operações e eu errar as 10, meu índice de acerto vai cair bastante. Então, pelos dados ainda serem curtos, né, você tem uma volatilidade muito grande desse índice. E isso não vai refletir ainda, né, qual que é o histórico desse trader. Então ele precisa de mais experiência, isso é natural, isso é normal. Ok? Então, à medida do tempo, a gente vai conseguindo trazer aí um dado mais fixo e individual de cada um. E aí, em relação ao índice de acerto financeiro, o cálculo vai ser parecido. A diferença, né, as duas diferenças principais, né, vai ser no cálculo da base, o que a gente vai utilizar como análise. Então, primeira coisa vai ser calculado com base no resultado diário, não nos trades realizados. Então, durante um dia eu posso ter feito 10 trades, né, ter acertado os 10 trades, e aí só que eu tenho só um ponto em relação a um dia positivo. Eu posso ter acertado 30% dos trades, ter fechado positivo e ainda eu tenho um ponto no acerto financeiro positivo, ok? Então eu quero analisar o resultado diário, a capacidade desse trader, né, em usufruir dos dias disponíveis de operação para determinado período para compor seu fluxo de caixa. Porque essa importância vai ser necessária para a gente poder ver, por exemplo, eu já operei 15 dias nesse mês. Eu tenho minha meta mensal, tenho minhas despesas mensais, ok? Faltam 5 dias para terminar o mês. Meu índice de acerto me reflete, por exemplo, diário, me reflete que eu acerto 60% dos dias. Então, se eu tenho 5 dias, o meu histórico me demonstra que nos próximos 5 dias é mais provável acertar 3 dias e errar 2, por exemplo. Okay? Então eu já tenho que trabalhar com essa perspectiva para poder ver se eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Se eu vou conseguir montar um valor financeiro para ser suficiente para bancar os meus custos, tanto da empresa trader, né,
pessoais, se porventura eu vivo do mercado, e ainda sobrar para reinvestir, porque senão minha empresa fica estagnada, né? E a outra consideração que vai ser sobre o lucro e prejuízo líquido. Então eu tenho que fazer uma concepção de análise de custo dessas operações, né? Então, muitos traders, igual eu já comentei, né? Muitos traders você chega a fechar o dia de forma bruta positiva, mas devido ao custo, né? O custo dele, né, de corretagem pode estar muito alto, ele não negociou junto à corretora, né? E aí ele está pagando uma taxa muito alta ainda, ok? Muito além do que a média do mercado. Isso vai refletir diretamente nos seus resultados, ok? Ou ele está girando demais, fazendo muitas operações ao longo do dia, por mais que ele feche, por exemplo, R$300 positivo, por causa dos custos, ele ainda consegue fechar negativo, né? Então, operacionalmente, ele fecha positivo. Mas devido a esse giro, devido a essa falta, né, de gestão de custos, gestão de oportunidades, ele acaba fechando negativo, tendo prejuízo. E é esse lucro ou esse prejuízo que vai ser necessário, né, para a gente reinvestir, pagar as contas, né, okay? Fazer nosso patrimônio evoluir, fazer ele crescer. Um cálculo, né, de exemplo para o índice de acerto financeiro eu posso usar como referência, igual eu citei lá, não é, no acerto operacional, posso fazer de forma, né, totalmente completa, né, com a visão total. E eu trouxe como exemplo um trader que ao longo de 2018, ok, ele operou 205 dias. Se a gente colocar que em média, né, todo mês a gente tem 20 dias úteis e multiplicar por 12, a gente vai ver que ao longo dos anos, né, em média a gente tem 240 dias úteis para poder realizar nossas operações. Esse trader, independente do motivo, ele operou em 205 dias. Desses 205 dias, ele fechou com lucro, independente de qual seja, 148 dias. Então o índice de acerto financeiro dele, ok, vai ser de 72,19%. Diferente do índice de acerto operacional, porque quando a gente faz a análise operacional, eu posso errar 1, 2, 3, 4, 5 trades, né, e com um eu conseguir bancar todos os prejuízos e ainda ter lucro. Para os dias, eu tenho que tomar cuidado, né? Por mais que o índice de acerto não reflita nada, eu posso tomar o stop e fechar 1, 2, 3, 4 dias negativos, o tempo está passando. Então as contas vão chegando, a necessidade de meta vai ficando mais próxima, né? Então eu tenho que buscar compensar esses dias negativos nos dias de lucro. Isso é importante, ok? Então o índice de acerto financeiro ele tem uma importância e um peso maior do que o operacional. É bom a gente trabalhar. Mas a gente tem que buscar também nas duas visões, nas duas concepções, né, um equilíbrio, né, entre essas informações. Já que o índice de acerto sozinho não representa e não diz nada, né, sobre a saúde financeira, a saúde operacional desse trader, eu tenho que usar uma contrapartida que é o risco-ganho, que a gente vai falar, né, nas aulas posteriores. Okay? O risco-ganho ele vai me demonstrar que, ok, eu acerto 40% das minhas operações, mas qual que é a proporção média quando eu acerto? Qual que é a proporção de perda média quando eu erro? Ok? Lembrando, né, só fazendo um pequeno lembrete extremamente importante. Quando eu erro uma operação, não significa que eu fiz uma análise errada, que eu não sei operar. Significa que eu errei o time de entrada, a precisão do movimento. O mercado pode vir, me estopar e logo depois evoluir a favor. Ok? Então, o contraponto do índice de acerto vai ser o risco-ganho, né? Vai demonstrando a proporção do tamanho dos ganhos frente às perdas. Né? Então, eu usei de exemplo, né, no início da aula. Um trader que acerta 40%, ele pode ser muito mais lucrativo do que um trader que acerta 90%. Porque o que vai refletir, por mais que os dois tenham o mesmo capital e o mesmo meio de atuação, o que vai refletir é quando ele acerta, qual que é o tamanho desses ganhos e quando ele erra, qual que é o tamanho dessas perdas. Um trader que acerta 95% das suas operações pode chegar em determinado momento que em uma operação ele consiga devolver todo o lucro obtido e ainda ficar no prejuízo. Por um desequilíbrio disciplinar, um desequilíbrio comportamental, um erro de plataforma,
um erro de conexão, dependente do motivo. Fechou positivo, não tem a desculpa, independente do que seja. Vai ter que começar todo o trabalho novamente. Então é importante a gente identificar esses fatores para não se iludir em o trader que acerta 80%, 70%, 80%, 90%, ele é muito melhor do que o trader que acerta 20%, 30%, 40%, 50%. Há uma compensação. Ter um índice de acerto baixo não é um problema, né? Não reflete prejuízo, desde que os lucros sejam bem superiores às perdas. A cada 100 trades, eu acerto apenas 20, mas toda vez que eu acerto, eu ganho 10 mil reais. Os outros 80 trades, quando eu erro, eu perco 1.000 reais. E aí? Eu ainda consigo sair no lucro. Da mesma forma que para ter, né, que se você tem um índice de acerto alto, não é garantia de sucesso. Desde que as perdas, né, na pequena taxa de perda, elas não sejam bastante superiores aos ganhos. Da mesma proporção, a cada 100 trades eu acerto 80 operações. Ótimo. Só que toda vez que eu acerto, eu ganho apenas 300 reais. Ok? E nos 20% que eu erro, eu perco 3, 4 mil reais. Então, eu tenho uma inconstância na minha evolução financeira. Isso é importante. Então, o equilíbrio dessas informações vai demonstrar o quão saudável é a evolução desse trader. O quanto que ele está blindado em possíveis eventualidades, que seja do mercado que não esteja favorável para suas operações, para o seu meio de atuação, por exemplo, ok? Ou seja, até por um momento ruim que ele esteja passando operacionalmente, não esteja conseguindo fazer uma leitura correta, né? Se a evolução patrimonial dele, se a evolução financeira dele, se o equilíbrio entre o índice de acerto e o risco-ganho for saudável, em momentos de eventualidades, ele consegue passar por elas sem se machucar. Então vai tudo depender da concepção desse trader. Mas qual que é a importância, né, dessa análise do índice de acerto, por mais que sozinha, né, ela não signifique nada? Né? Ela vai demonstrar quantas oportunidades esse trader consegue, né, usufruir, consegue aproveitar. Isso serve para um planejamento com uma visão de agora, uma visão passada, de agora e do futuro. Cada trade que eu faço, cada trade que você vai fazer, é uma oportunidade. Cada dia que eu opero, cada dia que você opera, é uma oportunidade. E eu quero identificar qual que é o grau de aproveitamento dessas oportunidades de cada trader, de cada investidor. Ok? Entenda que ter prejuízo não necessariamente representa um erro. Foi o que eu usei de exemplo anteriormente. A gente tem que desapegar de toda essa responsabilidade de, na hora que eu sentar na frente do computador para estar realizando minhas operações, eu ter o compromisso ou a obrigação, e pior ainda, a necessidade de acertar para me poder ter lucro. Eu já sento com um peso nas costas e não posso errar, não posso errar. E aí você já tem já começa a afetar toda a parte comportamental, afeta a parte financeira, afeta a parte operacional. Você não vai conseguir administrar a sua operação de maneira correta, porque ela andou um pouquinho a favor, você já quer garantir aquele lucro, porque você não pode errar, você não pode perder. E você acaba deixando de aproveitar vários momentos muito bons, né, que o mercado acaba se movimentando, né, de forma desproporcional, por exemplo. Ok? Então, a gente tem que entender que a importância desse índice, ok, é identificar o quão proveitoso o trader consegue fazer, né, usufruir, né, dessas oportunidades. Ok? Por si só, de forma isolada, não significa nada. Mas eu tenho uns outros fatores comportamentais e financeiros, e principalmente operacionais, que podem ser detectados, né, males que podem ser detectados com um baixo índice de acerto. Ou fraquezas que podem ser identificadas com um alto índice de acerto também. Ok? Então é aquela situação.
Um trader que erra muito, existe uma visão que é um trader que ele está errando muito porque o stop dele é curtinho ali, ok, é o meio de atuação dele, consequentemente, como o stop dele é muito pequeno, pode aumentar as chances, né, dele ser estopado antes do mercado evoluir a favor, mas pelo menos quando ele perde pouco, e ele não se importa, né, em errar, ele pode errar 10 vezes, né, ele pode errar 5, 10 vezes seguidas, que não tem problema, que a hora que ele acerta ele consegue usufruir de um bom movimento, pagar todo esse prejuízo e ainda está no lucro. Então é o meio de atuação dele. Mas eu tenho uma outra visão também, né, que é o trader que erra por uma leitura errada, por uma influência externa, por uma influência comportamental, por desejos pessoais, né? O trade evolui a seu favor e ele não administra esse stop, não administra esse risco, ainda topa o risco, mesmo o trade tendo evoluído a favor, e ainda topa, tá com o stop lá, ainda topando o risco. Aí o mercado anda a favor, volta e stopa ele. Ele não fez uma administração correta, uma análise que ele sempre faz de forma errada. E aí é um outro tipo de visão do índice de acerto. De forma profissional, foi igual eu falei. Eu quero analisar a precisão desse trader. Se eu for visualizar a parte operacional. Se eu for visualizar a capacidade dele em gerar fluxo de caixa positivo ou negativo, é o quantidade de dias, né, que esse trader consegue fechar positivo, e isso influencia diretamente no seu planejamento. Porque se eu monto um planejamento, uma meta mensal, tendo a expectativa de que 60% dos dias eu fecho positivo, eu estou contando que 60% dos dias eu vou fechar certo valor positivo para conseguir ser suficiente para suprir os outros dias negativos e gerar lucro suficiente para me bancar e reinvestir. Porque senão, novamente, eu fico estagnado. Se eu ganho 10 mil reais e gasto os 10 mil reais, minha empresa não cresce. E aí no mês que eu perco, ainda tirando o custo, minha empresa só vai diminuindo e nessa proporção, né, ela vai rumo à falência. Ok? Então, na medida que alinhamos uma base, né, que alimentamos, né, uma base de análise, conseguimos avaliar qual que é o nosso acerto operacional financeiro para realizar perspectivas e necessidades futuras. As necessidades são, olha, eu fiz um planejamento durante um ano. Passou-se 6 meses, eu tenho acertado tanto, e isso tem refletido tanto no meu resultado. Então eu já tenho uma necessidade para os próximos meses, se eu quiser atingir minha meta anual, de melhorar meu índice de acerto, ou pode ser que eu tenha que melhorar meu risco-ganho. Seja ele operacional, seja ele financeiro. E aí, outros índices, né, que vão compor as nossas análises é o índice de erro e é o índice de zerados. Lembrando, novamente, isso é importante você fixar, né? Quando eu trato índice de erro, não é que esse trader não saiba operar. É simplesmente a acurácia dele, a precisão dele na entrada das operações. Ok? Em acertar o time do movimento do mercado. Esse time que eu entrei aqui, meu stop está aqui embaixo. Eu topo o mercado vir até um tique acima do meu stop para depois evoluir a seu favor. Ele pode vir me estopar mesmo assim e depois andar a favor. Minha análise está correta, eu só errei o time. Consequência, paciência, ok? Eu entro de novo depois, eu espero uma nova oportunidade, sem problema nenhum. Mas estou agindo de forma fria, calculista e principalmente profissional. Então o índice de erro vai me demonstrar a proporção de trades, né, o índice de erro operacional, proporção de trades que eu não consigo acertar o time de entrada. Ok? E isso vai me mostrar também a perspectiva futura. Eu já estou contando que, depois que eu montei um histórico, já tenho uma base pessoal, com planejamento futuro, eu já estou contando que, por exemplo, eu acerto 40%, erro 50% e os outros 10% eu empato. Então eu já estou contando que o meu planejamento financeiro já tem que embutir que 50% das operações eu vou errar. Significa que eu vou perder dinheiro? Vou fechar negativo? Não. Okay? Igual a gente tratou, né, anteriormente na aula. Então, de forma negativa também, quantos dias que eu consigo usufruir, né, se eu for visualizar de forma financeira. Okay? Quantos dias que eu não consigo usufruir do mercado. Isso acontece, é totalmente normal, né, com todos os traders, fechar um dia, 2, 3, 4,
5 positivos no mês. Normal. A gente vai buscando as oportunidades e tem dia que o mercado não corresponde. Mas eu tenho que analisar esse dado para me montar uma perspectiva mensal, trimestral, semestral, anual para 10 anos. Né? Colocar-se proporção e objetivos de evolução operacional e financeira nesse período. E aí eu vou ter também os índices de zerados, né, que é os trades que a gente fecha no 0 a 0. Entrei aqui, o mercado andou a favor, reduziu o stop para tirar o risco, ele volta e me tira. Acontece, e muito. Né? Então, de forma operacional, a gente vai ver essa usabilidade dos zerados, né, mas de forma operacional. Por quê? No operacional a gente trata a parte, né, eu quero visualizar, né, a parte de entrada, se está certo, aquela precisão do trader. Então o custo ali pouco importa, o custo eu vou tratar no lado financeiro, ok? E quando eu trato no lado financeiro e coloco custo, né, é difícil a gente bater certinho, zerado no dia. Né, porque eu fecho os R$10 positivo, menos a corretagem, vamos colocar que eu fecho R$8,90 positivo. Né? Ou dependendo do tanto que eu girei, eu fecho 50 centavos negativo. Então é difícil se acertar justamente devido à quebra, né, de centavos, né, e aí principalmente o custo, né, nessa proporção, é difícil você bater zero. Então você vai ver mais a usabilidade do índice de zerados na parte operacional mesmo, ok? Mas é uma consequência, não é por conta de uma regra. E um outro exemplo que eu trouxe, né, um exemplo que eu trouxe aqui para você visualizar, é justamente para mostrar que o índice de acerto não significa absolutamente nada. Então eu trouxe um exemplo de evolução, né, determinado trader realizou 100 operações, né, em um X período de tempo, ok? E aí durante esse período ele acertou 90% das operações, ou seja, 90 trades. E ele errou 10% das operações, né, ou seja, 10 trades. Né? E aí o que eu tenho nesse dado? Eu tenho no gráfico de evolução, né, acumulada para cada trade realizado. Então, vou colocar aqui o laser. Olha só, cada barrinha dessa aqui a gente consegue ver na linha, né, uma evolução para cada trade. Né? E aí a gente vê uma evolução contínua, que é normal, né, devido a ela acertar bastante, mas a gente vê uma queda muito forte, né, do seu patrimônio. Por que isso? Por que esse trader, por mais que ele acertou 90% das operações nesse período, ele está negativo? Por conta da falta de administração de risco-ganho. Quando ele acerta, ele gera de lucro, em média, R$290. Mas quando ele erra, ele topa um risco muito alto. Para tentar buscar esses R$290 em média, ele topa em média de risco R$3.530. Então isso acontece muito no mercado. A pessoa ser medrosa nos ganhos, ela não conseguir usufruir bem das oportunidades, zerar o trade muito rápido, ok? Mas na perda ela é corajosa. Né? E ela topa perder, cair, o trade cair, a evolução do preço cair, para pelo menos voltar um pouquinho acima para tentar zerar. E tem hora que o mercado não volta. Tem hora que o mercado continua caindo e caindo, essa pessoa não tem a disciplina para poder zerar, por exemplo. Com isso, por mais que ele acerte muito, o tamanho das perdas são bem superiores. E esse evento, essa circunstância acontece muito no mercado com quem já está aí operando sem um mínimo de conhecimento. Okay? Então nessa aula o que a gente viu? Né? Nessa aula a gente viu o que é e como calcular, né, o índice de acerto operacional, financeiro, okay? A tratativa e a importância, né, da análise desse dado. A gente viu que índice de acerto operacional é o cálculo com base no resultado bruto das operações realizadas. Então, o operacional eu vou analisar, né, o montante de cada trade feito, okay? Quanto que eu acerto, quanto que eu tenho acertado nesse montante, quanto que eu tenho errado, quanto tem dado no 0 a 0, para me montar um diagnóstico pessoal. E à medida que eu for realizando muitos trades, isso vai ficando mais firme, mais apegado ainda à pessoa, que é difícil de mudar, né? Então ela precisa de realizar várias e várias outras operações ao longo do tempo para poder oscilar esse índice. Isso é muito bacana, muito legal de ser analisado, justamente para montar planejamento de metas e objetivos futuros. O índice de acerto financeiro é calculado com base no resultado líquido dos dias operados, né? Importantíssimo na capacidade de geração de caixa desse trader, okay? Fluxo positivo, tá? O índice de acerto, a capacidade do trader, né, em fazer lucros através da sua atividade, foi o que a gente falou ao longo de toda essa aula, ok? Então ele é importantíssimo.
fazer lucro. Quanto de lucro a gente vai usar outra análise, ok? Mas já é importante o quanto que ele é capaz de fazer lucro de acordo com as oportunidades que ele tem, né, tentado aproveitar. E também o índice de acerto de forma desolada, igual a gente mostrou, né, ao longo de vários temas da aula e de exemplos, né, que ele também não reflete, né, o índice de acerto alto, né, ele não reflete sucesso, né, e lucros, né, ao longo dessa jornada. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, obrigado aí por assistir, né, e principalmente, né, ter contribuído, né, em mais um conteúdo, né, nessa evolução didática, né, para a gente poder compor aí todos os outros temas que ainda vão ser tratados, e até a próxima aula.